Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar. Por que a gente sempre chama o Espírito Santo antes de falar, ou de rezar, ou de ler a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo, ele é o perfeito comunicador. E é Ele que agora vai me usar e vai abrir o seu coração, o seu ouvido, para que a palavra de Deus, quando chegar no seu coração, Deus possa trabalhar. Então há um mistério em tudo isso, né? Quando a gente escuta, é preciso que vocês abram todos os sentidos para ouvir. Agora nós vamos ouvir uma história onde a gente vai se colocar dentro dela. E à medida que a gente escuta, o Espírito trabalha em nós. Então, que Ele abra o nosso coração e que a gente esteja com o coração aberto. A partir de agora, vocês não vão se preocupar com quem ficou em casa, com alguma coisa que vocês gostariam de falar. Não pense em nada, a não ser no que vai ser dito, porque é o Senhor que vai falar no coração de cada um de nós, né? Então é por isso que a gente chama sempre o Espírito Santo. Sempre que vocês forem ler a palavra de Deus, chama pelo Espírito Santo, para que Ele possa fazer isso. A hora que vocês estiverem na missa, peça ao Espírito Santo que aquela palavra que nós vamos ouvir, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho, faça o trabalho que tem que fazer no nosso coração. É assim que a gente vai sendo curado, né? Vai sendo convertido, à medida que a palavra pode trabalhar em nós. E nós vamos ler Marcos capítulo 10, que foi o Evangelho de domingo, para quem esteve à missa, né? E é sobre o cego de Jericó. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabine, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho de Marcos, colocado delicadamente aqui, né? Antes de começar a entrada de Jesus em Jerusalém, ele é o último milagre que Jesus faz antes de entrar em Jerusalém. E essa história do cego Bartimeu é a nossa história, é a minha, é a sua, é a história que vocês vão entender que é a história da humanidade inteira. Deus é o Senhor da luz. Deus criou a luz. Ele é a luz e criou a luz. E nos criou como filhos, e somos filhos da luz, para ver a luz. E vocês imaginam o que é alguém que é a luz, que nos cria como filhos da luz, vendo um filho sem poder ver a luz? Um filho onde é retirado a dignidade dele de filho de Deus, filho da luz para ver a luz. Está cego. Está cego, não vê. Essa é a história da humanidade. Deus não mudou os planos dele. Deus tem um projeto para a humanidade, que é um projeto que não muda, é eterno. Porque Deus quer nos colocar num reino onde a gente possa viver o amor,
a fraternidade e a justiça. Então, vocês pensem aqui quantos de vocês são pais, criam os filhos com um propósito e vê os meninos tomar outro caminho. E ele não enxerga. Você fala, meu filho, esse caminho está bom não. Você que é chata, quadrada, retangular, qualquer coisa. Mas não vê o caminho. Então esse é o sofrimento de Deus. O que Deus Pai fala para Moisés? Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor, eu vi o sofrimento deles, então eu desci para salvá-los. E em todos os tempos, em todos os séculos da humanidade, o Senhor está atento, porque eu fico imaginando para Deus que nos criou, ver a humanidade tão fora daquilo que Ele nos destinou. Então, se vocês lerem, ouviram a primeira leitura de domingo, quando fala em Jeremias, que Jeremias fala, que Deus fala, né, que Ele vai, né, que Ele nos escuta, que Ele salva o povo dEle, e que Ele vai trazer, Ele fala, né, que Ele vai trazer entre eles, lá dos confins da terra, o cego, o aleijado, a mulher grávida, a parteira que ajuda a outra a dar à luz. E Ele busca todos. Por quê? Porque o Senhor não permite. Ele está sempre voltado para aqueles que estão mais fragilizados, mais abandonados, que estão impedidos de viver a liberdade, de viver a dignidade de filho de Deus. Então Ele vai restaurar. E entre eles o cego, e entre eles a viúva, e entre eles o órfão, e entre eles aqueles todos aleijados, que são frágeis, que vão experimentar a doçura e a ternura de um pai. É isso que nós temos que experimentar. A ternura, a doçura, eu fico imaginando tanto que Deus deve ser doce. A ternura desse Deus que vem atrás de mim e de cada um de nós. Ele vem atrás dos filhos que em algum momento já enxergaram e não enxergam mais. Essa é a nossa caminhada de fé, porque existe uma história, gente, é um caminho. A fé também chamada, esse caminho nosso, o caminho, o Evangelho de Marcos é o caminho, o Evangelho da fé, o Evangelho do caminho, que é tão interessante como é que ele é cuidadoso para colocar isso, porque isso é um caminho que a gente vai sendo iluminado. E olha como é que é interessante a delicadeza. Jesus saiu de Jericó. Algum de vocês já escutou qual significa a tradução da palavra Jericó? Não? Nunca nem ouviram? Jericó significa lua. Olha como é que é interessante. Jesus saiu de Jericó. Ele estava encerrando a missão dele, estava indo para Jerusalém. Qual é a marca da lua? A lua é inconstante. Um dia ela é minguante, outro dia ela é crescente, outro dia ela é cheia. Não é o ser humano? Então Jesus parte da inconstância nossa, né, gente? Tem dia que a gente sai dos retiros, quer converter o mundo. Prega até para o poste, né, sobre Deus. Então a gente caminha um período com Deus, depois a gente fala, estou achando que eu perdi minha fé, aconteceu alguma coisa na sua vida, a fé ficou abalada, Jesus levou alguém que eu amava, não me deu aquilo que eu queria, igual um menino birrento. Tem hora que nosso comportamento com Deus é igual um menino de 3 anos, mas eu quero e Deus não me deu, então eu estou de mal dele, porque Ele não me deu aquilo que eu queria. Então Deus sai de Jericó, olha que interessante, Ele passa uma única vez por Jericó, é onde Ele encontra a humanidade absolutamente inconstante. Um dia a gente quer Deus acima de todas as coisas, outro dia a gente fala com Ele, eu até te queria, mas agora eu só fico aqui um pouquinho, que eu vou andar sozinho, igual um menino de 1 ano, que acha que dá conta de andar sozinho, depois eu volto. É a inconstância, e é tão interessante, né? Que é verdade isso, né? Porque uma das maiores dificuldades nossa, e por isso Jesus reforça isso em João 15, Ele fala 11 vezes, permaneçam em mim. Porque um dia a gente está com Deus, outro dia não está com Deus, outro dia eu quero voltar para Deus, outro dia eu procuro outra religião. A gente é inconstante, a gente custa a ter uma fé madura, né? A fé que permanece em Deus, né? Então nós somos muito inconstantes, por isso a imagem de Jericó, vocês nunca mais vão esquecer disso. Porque isso representa a nossa
inconstância em Deus, né? E ao mesmo tempo, né, Santo Agostinho tem uma análise muito linda desse trecho, né, que ele fala que às vezes a gente acha que a nossa riqueza é só material. E às vezes a gente perde bens e dons que a gente tem, que não são materiais e são espirituais. E entre eles, a maior perda nossa é perder Deus na nossa vida. Porque quando eu perco Deus na minha vida, eu perco a orientação correta da minha vida. E se eu perco a minha firmeza, a minha orientação, eu me perco. Eu me perco e aí eu vou mendigar. Eu vou mendigar o sentido da existência. Quantas pessoas vocês conhecem que estão sem sentido na vida? Perderam o sentido da vida. Quantos tiveram autoextermínio nessa pandemia porque perderam o sentido da vida? Porque perderam Deus. Perderam Deus, né? Não, eu até já acreditei, mas agora minha fé está fraca. Por que a fé está fraca? Porque não se alimenta. É aquela fé que não é cuidada, que não é nutrida. Então, se eu não me alimento, naquele momento eu estou à margem, eu estou fora do caminho e eu mendigo alguém que me dê uma razão para me continuar. E às vezes a gente coloca essa razão para me continuar naquilo que acaba, naquilo que passa. Então eu coloco toda a minha força e meu sentido de vida no outro, que tem que fazer a minha felicidade, ou nas minhas posses, e isso vai passar e vai acabar. Onde eu deveria colocar isso? Em Deus. E às vezes a gente não percebe que perdeu. Bartimeu, ele enxergou um dia. Naquele momento ele não enxergava, ele estava à margem do caminho. E é tão interessante, né, que da mesma forma como Deus convida Bartimeu, Ele nos convida a quê? A ficar de pé. É tão interessante que eu fico imaginando quando Deus nos olha, nos vê com a perda da luz, então nós perdemos a nossa luz, perdeu a luminosidade. Os filhos apagados, à margem, vivendo de migalha, de migalha. Guardem isso, a gente não foi feito para isso. À margem, precisando tomar uma decisão. Deus não quer os filhos dele, assim como a gente não quer os nossos filhos, de qualquer forma. Deus nos quer inteiro, brilhando, porque nascemos para ser luz, para sermos filhos da luz, deixar que essa luz passe em nós. De pé, ele fala, levanta-te, coragem, de pé. Deus nos quer de pé, porque o que é decisivo nesse encontro aqui, nesse trecho? É o encontro, é o mendigo diante do rei. Nós somos nós, a nossa pobreza diante da riqueza. Então são duas vontades que se convergem. O Senhor de todas as coisas, que tem o dom que pode mudar a vida dele e o curar, e ele que precisa se curar. Mas o que é decisivo? É o encontro. Esse é o decisivo na minha vida, o decisivo na sua vida. É o encontrar com o Senhor. É o encontro direto, pessoal, sem intermediários. Sou eu diante dele. É quando eu entendo a minha necessidade. Então eu preciso de humildade para falar, eu preciso de Deus. Sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não enxergo o óbvio. Sem ele eu não vejo o que eu preciso ver. Eu estou diante das coisas e falo, olha, e a pessoa não vê. Isso é interessante demais. Eu dou uma aula de cardiologia lá para os residentes e falo com eles. A pergunta que vocês têm que fazer para o ecocardiografista está na figura. Olha e me responde, está aqui a resposta. Elas olham e não conseguem ver, é a coisa mais impressionante. Gente, a resposta está aqui, vocês têm que fazer duas perguntas para a hora que a médica fizer o eco. Para você falar com o cirurgião, cadê? Olha aqui para a figura, está escrito na figura. Não conseguem ler. Assim a gente diante de Deus, a gente não vê. Não vê. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, que revela. Fala, me mostra. O que eu preciso ver, Senhor? Eu preciso reconhecer a minha miséria. E falar, eu preciso do Senhor. É esse encontro que é decisivo na minha vida e na sua vida.
Porque aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Como ele pergunta hoje é a pergunta para nós. Hoje é ele que me convida e te convida: fique de pé. Não quero te ver à margem. Não quero te ver sem a luz que eu te fiz para ver. Eu te criei para ser luz. Eu te criei para uma vida que você não tem dimensão dela. E você está acuado num pedacinho? Não, eu te criei para muito mais. Por que você está vivendo essa miséria? Por que você está mendigando? A vida que eu te dei, uma vida em plenitude. É isso que Ele nos convida. Deus não quer a nossa vida apagada. Ele não quer ver você sem luz. Não quer. Deus nos quer brilhando inteiro no caminho. E aí quando Ele pergunta: o que você quer? E é tão interessante que o cego responde: eu quero ver novamente. Então eu já enxerguei um dia na minha vida. E é isso que a gente tem que falar com Ele: Jesus, eu quero ver de novo. Eu quero ter meu coração ardendo quando falo o seu nome. Eu quero saber que eu tenho um guia na minha vida, e o nome dele é Jesus, e mais ninguém. Mais ninguém é o nosso mestre, mais ninguém é o nosso guia, a não ser Jesus. E é isso. Então, o que depende de nós? Nós temos que tomar uma decisão. O nosso problema é aquilo que eu falei de Jericó. Nós somos inconstantes. Deus precisa que a gente tome uma decisão, e essa decisão, gente, ela define a minha vida. O que eu quero? Jesus, eu quero ver de novo, porque um dia eu tive fé. Uma fé pura e simples. Eu simplesmente acreditei no Senhor. Nós estamos vivendo um mundo tão poluído que faz questão de afirmar que o Senhor não existe. Mas eu quero viver de novo a infância espiritual. Aquela fé simples, que simplesmente crê. Então ele fala: de pé, coragem. E aquele cego deu um salto e se colocou no caminho. No caminho, ele estava à margem e ele entrou no caminho para seguir Jesus. Segui-lo no caminho dele. O que falta na nossa vida? Decisão. Ou coisa difícil o povo tomar decisão. Isso em tudo. Hoje eu estava falando no CTI, que dureza é as pessoas tomarem decisão diante de um caso, falar: é isso, tem que fazer isso. Ah, quem sabe, fala: não, aqui dentro do CTI não tem murrinha não. É ou não é? Não tem murrinha. E assim a gente na nossa vida: ah, eu até acho que eu acredito em Deus, mas mais nada. Acredito em Jesus, então o que tem que me nortear? É Ele. O que me norteia? A palavra de Deus. Está escrito que isso é isso que eu tenho que seguir. Se Ele falou: não julgueis, ou cala a boca. Não fale do seu irmão, cala a boca. Pode falar só com ele, com mais ninguém. É assim que a gente tem que viver, na radicalidade do Evangelho. Senão a gente não vai. Jesus não tinha meias palavras. Ou era sim, ou era não. Quando ele tinha que chamar de hipócrita, ele chamou de hipócrita. Então nós temos que ter coragem de entrar no caminho, porque essa palavra desse cego virou uma forma da gente rezar, assim como do publicano quando vai, lá no templo e fala: Senhor, tem de piedade de mim que sou pecador. Quantas vezes a gente fala isso? E da mesma forma quando ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Quantas vezes a gente reza isso? Às vezes é a única frase que eu vou rezando quando eu pego o terço, estou a caminho de algum lugar, do hospital, e falo: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, pecadora. Essa palavra que tem poder de ir nos transformando. O que falta à nossa vida? Decisão. Para que a gente saia da nossa cegueira. Fala: Senhor, me faça ver. Me faça ver, porque eu não vejo. Eu estou diante de uma situação e eu não vejo qual é o caminho. Como é que a gente faz numa hora dessa? Vocês já passaram por isso? Então eu falo com Jesus: Jesus, eu não preciso ver, olha que coisa boa. Se eu venho aqui, vou ao Santíssimo, falo: Jesus, eu estou com essa situação e eu não vejo, não tenho a menor dimensão para onde ir, mas eu entrego nas suas mãos. O que vai acontecer? A partir de agora, Jesus, que eu te entreguei e não dei nenhuma sugestão para ele, falo: Senhor, está entregue essa situação. A partir de agora, ele vai nos conduzir. E o que acontecer é aquilo que ele deseja. Ok? É simples. O que é difícil? Entregar. Né? Que a gente entrega cheio de si e de mas.
Mas o Senhor presta atenção nisso. Mas, não, Ele é Deus, sabe de todas as coisas. Então a gente entrega e fala, Senhor, eu sou cega. Me mostra. A partir de agora, eu coloco isso na sua mão, e o Senhor pegue a minha mão e me conduza. Eu já falei isso com vocês mais de uma vez. O que realmente interessa na nossa caminhada espiritual? Depois que a gente pede a Ele para ver, para entrar no caminho, é pedir a Ele para dar a mão. Senhor, só me dá a mão? Porque se o Senhor me der a mão, não terei medo, seja onde o Senhor me levar. E Ele fala para uma mística, Gabriela, você até me dá a mão, mas você fecha os olhos? Você me deixa te conduzir para onde eu quiser? Vocês pensem se vocês têm coragem disso. De vez em quando a gente no furo, história, abre o olho um pouquinho, vai te ver para onde que ele está indo. Né? Como que a gente confia pouco no amor de Deus por nós, né? Como a gente confia pouco nesse amor. O dia que a gente se aprender a se abandonar nesse Deus, fala com Ele, Jesus, me dê hoje decisão. Hoje Deus quer restaurar a minha dignidade, quer restaurar a sua dignidade de filho de Deus. Porque talvez algum de nós aqui não esteja vivendo como Ele desejou viver. Mas desejou viver na profundidade, na alegria, que Deus quer nos conduzir para um reino melhor. Ele quer de verdade nos colocar numa terra que tem leite e mel. De verdade, Ele quer nos dar o alimento, a alegria. Ele quer nos dar. Qual é o maior problema? A nossa resistência. Então vamos pedir a Ele hoje, né? Falar, Senhor, eu que sou esse cego Bartimeu, sou eu, que já acreditei no Senhor algumas vezes, e agora estou com uma vida tão meia boca de fé. Eu tenho uma vida de fé assim, mais ou menos, acredito em algumas coisas, mas tenho medo de me lançar. Eu tenho medo de me comprometer. Eu tenho medo de verdade de assumir que eu creio. Eu tenho medo que as pessoas vão dizer de mim, falar, ih, fulano agora é Carola, reza. Ih, fulano agora tudo é Deus. E é isso mesmo, tudo é Deus. Diga a gente aprender. Tudo é Deus. E é Ele mesmo, não pode ter medo. Hoje umas acadêmicas ficaram com cada olho para mim desse tamanho. Porque foram me ver dar notícia. E uma menininha encantadora, apaixonante, de 4 anos de idade, com tumor cerebral. Você tipo uma família sem chão. E chorava loucamente a mãe e o pai. Ela falou, doutora, mas eu creio em Deus. Eu falei, eu também? Você não estava aqui não? A menina está grave, gravíssima. Falei com ela, mas a última palavra não é minha. A última palavra é de Deus, daquele que a criou. Ela falou, já nem sei rezar. Eu falei, mas tem uma oração tão poderosa. Reza o terço. Ela falou, não sei rezar não. Eu falei, mas espera aí, nem tem terço. Eu falei, mas é simples, que na minha bolsa sempre tem um terço. Eu falei, é esse mesmo. Doutor, falou, não sei rezar não. Eu falei, mas eu vou te explicar agora. Aonde tem a cruz, reza o credo. Sabe rezar o credo? Sei. Onde tem uma bolinha sozinha, reza Pai Nosso. Onde tem bolinha juntinha, reza Ave Maria. Olha que simples. Ela falou, só isso? Simples assim. Eu falei, amanhã eu te ensino como é que contempla os mistérios. Mas hoje você só repete Ave Maria. É assim, doutor? Falou, Ave Maria, depois Santa Maria, é isso mesmo. E fala com a Nossa Senhora. A Senhora sabe da minha dor. É de mãe para mãe, tem de misericórdia de mim, intercede, só isso, só fala isso com ela. Nós vamos ver qual será a decisão de Deus. Mas agora você só confia, não em mim, mas naquele que te permite permanecer de pé. Nessa hora a gente não enxerga mesmo, não, um filho dentro de você tem, você não enxerga nada. É muita dor para enxergar. Mas é a hora que você fala, se me segura, e não vacila, fica firme, porque Ele é o nosso Deus e Senhor. É isso. Nós temos que ter essa coragem de passar o que tiver que passar, de mão dada com Deus. Sozinho já não dá conta não, mas acompanhado, em qualquer lugar. É essa fé que eu chamo vocês. É para essa fé que Deus nos convida para falar, acorda. O que eu tenho para vocês é muito mais. O que está esperando vocês é muito mais. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Ninguém, uma mente, consegue pensar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, coragem. E fala com Ele, Senhor, o que você quer hoje? Ele vai te perguntar, o que você quer? Eu quero, Senhor, ter uma fé que queima meu coração. Uma fé que me ponha de pé. Uma fé que não me deixe ter medo de nada que eu tiver que viver. E uma fé que contagie e que leve o meu irmão também a querer entrar no caminho. Que Deus nessa noite possa curar as nossas cegueiras.